E quando a gente começou, foi realmente assim, todo mundo fazia tudo, né? Todo mundo fazia A tudo. gente era A gente não 4, tinha nem lugar para a trabalhar, gente não né? A tinha nem gente lugar, trabalhava em né? padaria, No restaurante, salão de festas do teu salão de prédio. festa do meu Legal. prédio. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um De Galho em Galho, o podcast da Monkin sobre inovação, tecnologia e comunicação. Estamos aqui hoje com o Thiago e a Rafaela, do escritório Silver Schutz, de assessoria a empresas de tecnologia. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer receber vocês. Eu posso dizer que eu conheci vocês há pouco tempo, quando eu me associei à Monkin há um ano mais ou menos, que já é uma relação muito legal, de muita parceria, e eu tenho aprendido muito com vocês. Então, estar recebendo vocês hoje aqui é um prazer, e vocês poderem contar para todo mundo um pouco do que vocês fazem e como vocês ajudam as empresas, vai ser muito rico. Então, eu queria que vocês se apresentassem, primeiramente, e depois a gente segue o nosso papo. Show. Primeiro, obrigado pelo convite da Monkin, né? Bem bacana estar aqui, compartilhar é sempre bom isso, a gente gosta bastante. Eu sou o Thiago Schutz, fundador do Silva Schutz Advogados, atuo há 15 anos com empresas de tecnologia, inovação e investimento, né? E hoje a gente tem um escritório aí dedicado, a gente tem, hoje está em 22 países, a gente tem um escritório, a nossa base é Floripa, é a nossa fortaleza aqui, mas a gente também tem escritório no México, Portugal, então a gente atende várias empresas neste nicho de tecnologia, inovação e investimento. E eu sou hoje o ex-CEO, né? Hoje não toco mais a operação. Quem cuida dessa operação é a Rafaela, que se apresenta, Rafa. Eu sou a Rafaela, eu sou advogada e recentemente CEO do Silva Schutz Advogados. Peguei esse desafio em agosto de 2022, um escritório crescendo absurdamente. Então, foram 2 momentos muito diferentes, né? A gestão do Thiago antes, que foi uma gestão de aceleração, crescimento igual de uma startup, crescimento acelerado. E depois, num segundo momento, eu assumindo já com uma gestão mais voltada para pessoas, uma gestão que estava vendo o crescimento, mas ao mesmo tempo tendo que olhar mais para o time, crescer mais saudavelmente. Então, faz 6 meses que eu estou nesse desafio, tá bem interessante. E me conta um pouquinho como a empresa começou. Porque escritórios de consultoria, advogado tributário, jurídico tributário, eu imagino que tem alguns, a gente sabe. Sim. Mas em que momento vocês enveredaram para esse mundo de startup e tecnologia? Vamos lá, uma longa história curta, né? Eu sempre fui um nerd por natureza. Então, sempre fui nerd, gostei das coisas de nerd e tudo mais, mas nasci com o ímpeto de ser advogado. Diferente de qualquer nerd do computador, eu realmente tinha um perfil para ser advogado. Tanto é que todos os meus amigos na época já sabiam que eu ia ser advogado, porque tinha muito aquele perfil contestador, de querer discutir as coisas e etc. E acho que eu consegui somar 2 paixões. Então, eu abri um escritório tradicional para fazer várias áreas do direito. Mas muito cedo eu comecei a pegar alguns clientes em empresas de tecnologia e comecei a falar, talvez aqui tenha um negócio. Eu fui o primeiro advogado aqui em Santa Catarina a se assumir como um advogado de empresa de tecnologia na época que tecnologia não era o que é hoje. Porque hoje o pessoal olha em Floripa, maior economia, maior recolhedor de ISS, né? Então, parece que eu fiz o caminho óbvio, mas na época eu era o ET quando eu resolvi atender as empresas de bermuda e camiseta. Isso parecia muito distinto. Tanto é que em determinado momento o escritório que eu estava, que atendia as empresas de tecnologia, mas também atendia todo o mercado tradicional, começou a não... Eu comecei a não fazer mais sentido para esse escritório que eu fundei com um grande sócio e irmão, o Adriano Tavares, e não fazia mais sentido. E eu falei, Adriano, eu acho que tá na hora do escritório me tirar, assim, eu acho que tá, a gente chegou num bom termo, eu saio do escritório e pego e crio essa carteira somente um escritório, que é o Silva Schutz, só para empresas de tecnologia, inovação e investimento. Isso não é um movimento antigo, é um movimento de 3 anos e meio, e aí realmente foi uma super especialização. Sim. E como a Rafa falou, fez muito sentido, porque era um bom momento para o ecossistema. A gente cresceu no mínimo 100% ao ano, todos os anos, o que é um crescimento desafiador. E quando fez 3 anos do escritório, eu cumpri a promessa que eu tinha feito e deixei o cargo para a Rafa assumir nessa parte de gestão. Então, o escritório basicamente nasce disso. Nasce dessa vontade e que, ao partir do momento focou, criou uma nova equipe, uma equipe com foco em tecnologia. Então, a Rafa, que foi a primeira, sim, a vir para o escritório, porque junto comigo estava a Tainara, e a Rafa foi a primeira a assumir esse desafio comigo. E a Rafa estava 100% com vontade de ir para esse mundo de tecnologia. Talvez nem como advogada. E aí ela entrou, depois entrou a Águida, depois vieram outras pessoas que vieram somando, e esse sonho que era só meu no começo, eu sempre falei que eu era um bom vendedor de histórias, né? Sim. Esse sonho, um dia a gente sonhou juntos, eu achei pessoas para sonhar comigo e a gente realmente criou, e isso foi bem, bem bacana. Foi basicamente assim que surge, né, Rafa?
Eu nem queria mais advogar, na verdade. Eu já tive uma startup de surf. Então, foi quando eu me apaixonei, quando eu conheci esse ecossistema de tecnologia. Aí não deu certo, né? Como uma boa startupeira quebrou. Daí, então eu voltei a advogar, porque eu estava desempregada. Aí voltei a advogar, me frustrei, falei, não é isso que eu quero, não gosto da advocacia. E daí eu conheci o Thiago. E ele me vendeu algo que parecia ser realmente aquilo que eu sempre procurei, que era uma advocacia consultiva, que era uma advocacia que não era só olhada para o jurídico, que ela agregava valor no negócio dos clientes, que ela olhava para o business. Aí eu falei, olha, pode ser interessante, vou aderir a esse processo, vou aderir a esse projeto. E na época eu estava num processo seletivo numa outra empresa. E que não era para advogar, né? Era e no começo da entrevista tu já disse que não queria nada, só queria me ouvir, mas que o que tu queria mesmo era assumir o cargo numa empresa de tecnologia não jurídico, né? Eu tava numa empresa de tecnologia, era uma posição bem legal. Era uma vaga para advogado, mas não para advogar, né? Então, ia ter algumas particularidades do direito, mas eu ia trabalhar na inovação. E eu fui só lá de, né, oportunidade a gente não se nega. Fui lá escutar, gostei, falei, acredito nesse projeto. E quando a gente começou, foi realmente assim, todo mundo fazia tudo, né? Todo mundo fazia tudo. A gente não tinha nem lugar para trabalhar, né? A gente trabalhava em lugar, padaria, restaurante, no salão de festas do teu salão prédio. de festa do meu prédio. Então, a gente era literalmente 4 pessoas fazendo tudo, desde jurídico, financeiro, marketing, lavando louça, quando a gente fazia evento, que a gente começava a fazer evento para cliente e organizava evento, lavava louça. No primeiro ano do escritório, a gente organizou um evento que a gente juntou 200 advogados. Uhum. E eu fiz sozinha aquele evento, que daí eu peguei pra mim, eu falei, Thiago, não, deixa que eu faço o evento. Aí o Thiago tava cuidando de uma coisa, a Águida e a Tainara cuidando, cada um, né, cuidava de uma vertical. Eu falei, não, deixa que o evento eu pego pra mim. A gente montou um evento para 200 pessoas em 3 meses, em parceria com uma empresa de Curitiba, com a Legal Hub, mas aqui era a gente que estava tocando. E foi assim, sabe aquela coisa de botar no braço e as coisas foram crescendo. Até que chegou um momento que a gente começou a crescer muito e a gente teve que parar e olhar e falar, não, calma. A gente tem que organizar esse crescimento agora. E é muito engraçado lembrar dessa história, e é bom que a gente se pegue conversando sobre isso. Só nesses momentos aqui a gente se apega. É muito legal porque hoje, quando a gente olha para o escritório, hoje nós somos um dos maiores escritórios consultivos do sul do país, né? Porque existem poucos escritórios que não fazem. O nosso escritório não tem nenhum processo judicial. A gente faz só consultivo. Perfeito. O que já é um desafio de explicar para os nossos outros colegas advogados como é que um escritório se sustenta sem fazer processo, porque parece um contrassenso, porque todo mundo pensa no escritório de advocacia para processo. A gente não faz nenhum processo. E pensar que hoje a gente tem departamento de eventos, departamento de marketing, e olhar que há 3 anos e meio atrás a gente estava literalmente fazendo o que a Rafa falou. A gente estava na padaria e limpando o salão de festa depois para poder devolver limpo, né? E hoje não, hoje a gente consegue fazer. Mas isso tudo, a gente teve todas as dores de uma startup. É legal ver isso porque hoje olhar para trás parece mais fácil, mas a gente teve todos os desafios de uma startup, de crescer, de doer, de chorar, de ter que fazer tudo e daqui a pouco tu vai especializando. E essa mudança de gestão, onde eu estava preocupado só com o crescimento e estabelecer porque eu já tinha um nome, e agora passar para a Rafa, que tem uma formação também em administração, a Rafa, além de direito, é formada em administração, fez muito sentido porque agora é o momento de estruturar melhor os processos, de estruturar melhor o RH, de ter um marketing mais cadenciado. Isso tudo faz muito sentido agora. Especialização, né? A gente sempre teve uma boa governança de algumas coisas, mas a gente sabe que a gente tem até o lema que também é de outra empresa, que é Speed with some control, né? Velocidade com algum controle. Então a gente sempre foi muito focado na velocidade com algum controle, mas com o amadurecimento é preciso que a gente tenha alguns controles melhores, assim como a gente defende que as empresas tenham do ponto de vista jurídico, né? Sim. Eu ia perguntar isso. E a gente prega, assim, tudo que a gente passou, porque como a gente a gente vive como uma startup, a gente consegue passar isso para os nossos clientes. Então, a gente entende a dor dele. Quando um cliente, né, vem falar para mim, eu fiz um monte de besteira, errei. Falo, não, tudo bem, a gente já passou, a gente também errou muito nesse processo. E a gente teve muitas dores que os nossos clientes têm. Então, a gente consegue sentar com eles e falar, olha, calma, vamos achar uma solução, a gente consegue ter uma solução criativa, vai dar certo. Agora, talvez não seja o momento da gente olhar tanto para uma governança complexa, vamos olhar para uma governança menor, mas vamos fazer com que a tua empresa consiga escalar, porque vai chegar um momento que a gente vai inverter essa situação, em que a gente vai olhar muito mais para a governança, e aí talvez o crescimento não precisa ser tão agressivo, mas no começo a gente precisa focar no crescimento agressivo, porque a gente precisa de dinheiro. Sim. Então, a gente consegue ter essa visão que muitos advogados não têm.
Então, isso os nossos clientes, eles sentem muito, isso faz muita diferença. Sim. Uma questão que me veio à cabeça é, vocês aplicaram a própria metodologia para vocês ou vocês foram desenvolvendo e aprendendo conforme o tempo passou? Na verdade, eu acho que um pouquinho de tudo. Porque eu acho que tudo o aprendizado ele é constante, né? Por que eu digo isso? Olha só. Hoje, todo mês, nós assessoramos, no mínimo, 150 empresas nos seus desafios. Eu não vou dizer que é dores, porque a gente já conseguiu quebrar o paradigma com os nossos clientes de contratar a gente só quando tudo está dando errado. Os nossos clientes já nos contratam para fazer certo. Ou até, às vezes, a gente diz, né, que até para fazer errado tem o jeito certo. Exatamente. Então, assim, a gente hoje faz isso. Olhando, a gente acaba tendo muitas... E a gente tem empresa que vale 1 bilhão e empresa que vale R$0. Então a gente negativo às vezes. Exato, negativo às vezes, exato. Então a gente tem toda a jornada completa e a gente enxerga isso de dezenas, centenas de empresas. Então a gente já sabe, a gente consegue quase ser meio guru, que a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe o que dói mais, o que dói menos no futuro e o que se eu deixar de fazer aqui vai doer lá mais ou menos. Então a gente consegue jogar. Então isso tudo a gente consegue ajudar muitas empresas para desenvolver uma metodologia que é basicamente uma metodologia da mediana. Ou seja, eu já sei mais ou menos o que acontece, então eu só vou ajudar os meus clientes que não sabem o que vai acontecer, porque normalmente o empreendedor é empreendedor de primeira ou segunda jornada. Sim. Eu já fiz centenas de jornadas completas, né? E para nossa metodologia, o nosso escritório foi 100% inspirado não em outro escritório de advocacia, e sim numa startup. Inclusive, para quem tiver curiosidade, a gente tem um livro chamado O Estilo Startup, que é o segundo livro do Startup Enxuta, né? Então, o Estilo Startup, até o capítulo 5, ele é o nosso escritório. Se alguém quiser saber como é que o nosso escritório funciona, o Estilo Startup até o capítulo 5 é o que a gente se baseia. Então, a gente sempre conta isso, a gente entrega esse livro de presente para os nossos advogados quando eles entram e diz, olha, o nosso escritório está explicado até o capítulo 5 do Estilo Startup. Então, de fato, o nosso escritório segue a metodologia das startups, dessa mediana que nós construímos. E hoje a gente ajuda os nossos clientes a aplicar essa mediana para antever problemas que eles vão passar no futuro. Sim. A gente sente o mesmo desafio aqui. Porque marketing é uma coisa que geralmente só se procura quando dá algum problema. Exatamente como vocês. E a gente tem uma metodologia também voltada para startup e também temos cliente grande, empresas grandes que fazem comunicação, que fazem ativação, mas o foco no ecossistema de startup e de inovação para a gente é onde a gente enxerga que a gente pode crescer muito e tem muito poucas agências focadas nisso. A gente tem uma dificuldade, um desafio grande em 2 momentos. Primeiro, fazer ele entender o quanto a gente pode colaborar, que foi o que você falou. E segundo, ter um ticket de entrada, que é a minha pergunta, como vocês dividem isso? Se alguém já, de certa forma, tracionou, já tem algum tipo de investimento e entendeu todo o contexto, ele vai chegar para vocês com uma abordagem de quero fazer, como é que faz para fazer? Mas eu queria um passo atrás. Como alguém que não tem grana, muitas vezes, mas tem a intenção e a consciência, se vocês já pegam nesse momento, em que momento vocês começam a trabalhar? Nós temos, né, Rafa, cliente de 0 empregados a 500 funcionários. Né? Nós temos clientes desse nível. Tanto é que a gente se posiciona muito, a gente não quer atender as big techs. Nós queremos atender as startups. E para a gente é muito ali. Até 500 funcionários talvez seja o nosso ICP, o nosso cliente ideal esteja até ali nesse número. A gente tem clientes menores. E quando a gente decidiu que a gente queria prestar assessoria para startups, não adianta a gente querer cobrar muito dinheiro. Exato. A gente tem que ter ticket acessível. Então, hoje a gente tem ticket para atender todas as startups em qualquer momento. É óbvio que é um investimento muitas vezes dolorido, que a pessoa às vezes não tem a compreensão do quanto aquilo pode gerar no futuro, mas a gente hoje teve que se posicionar dessa forma, né, Rafa? Então, a gente tem hoje ticket para todos os clientes. A gente tem projetos que a gente consegue atender todo mundo. Claro que hoje a gente cresceu muito e a nossa equipe, hoje a gente tem quase 30 pessoas. Nós temos advogados plenos, sêniores. Então, não faz sentido um advogado sênior, de repente, estar olhando para uma startup que está recém começando, porque para a startup pode ser muito caro, né? Para esse projeto pode ser muito caro, e para o advogado também a conta não fecha. Então, hoje a gente consegue pegar essas startups menores, a gente consegue alocar dentro do nosso escritório. Nossa equipe toda ela é composta por gente plena e sênior, então a gente consegue trabalhar
com um ticket diferente para atender esses projetos. É claro que uma startup que hoje é SA, que é investida, que já passou por algumas rodadas ou tem uma maturidade maior, essa startup ela vai ter uma governança muito maior e vai exigir talvez mais horas de dedicação, talvez vai exigir ali um ticket diferente de quem está entrando. E a gente também gera valor de outras formas. Nós somos o primeiro escritório assim super especial. Eu talvez eu não sei se do ponto de vista de abertura dessa pessoa jurídica atual, eu não sei se a gente é o primeiro, mas eu fui o primeiro advogado a assumir isso. E hoje é bem clara a responsabilidade que a gente tem no nosso ecossistema. A gente é uma referência e a gente sabe da responsabilidade, então nós criamos outras formas de gerar valor. Como a gente faz isso, tá? Primeiro, a gente roda o estado inteiro capacitando advogados a fazer o que a gente faz. Legal. Tá? E os nossos documentos, a gente entrega todos os documentos que a gente faz, que normalmente o advogado, nossa, não, no meu modelinho ninguém vai. O nosso modelo é aberto por QR Code para qualquer escritório de advocacia do país que quiser ter acesso aos nossos documentos, vai ter acesso. Porque o nosso valor não está no nosso documento. O nosso valor não está ali. E muito escritório protege aquilo como se todo o valor estivesse ali. Não está. O nosso valor está na nossa consultoria, está na forma de usar aqueles documentos. Mas vai o estado inteiro ajudando. A gente dá muita palestra e muitos momentos em que a gente mentoria para empreendedores. Então, a Rafa faz parte de uma série de entidades de mentoria, eu faço parte de outras, né? Eu também tenho uma empresa de governança corporativa, então assim, desde corporates, então assim, ó, a gente tem a gente criou um ecossistema SS, então nós temos um local onde a gente realiza eventos semanais para os nossos clientes, amigos e parceiros e também para os nossos concorrentes. Então, por exemplo, nós temos um evento que é o Alquimia do Café. Uma vez por mês a gente reúne o pessoal no escritório só para tomar café. Sabe aquele café que tu chega no escritório e toma e antes de trabalhar? Em vez de fazer no escritório, vai lá, toma um café que a gente vai embora. Esse evento começou para ser algo pequeno. Hoje a gente chega a reunir mais de 100 pessoas para tomar esse cafezinho. E é só café. Juro, é só café passado. Voltando para a padoca quase. Exato. É só café passado. A gente às vezes serve uma bolachinha extra, mas é só café. E as pessoas têm feito muito negócio. A gente chegou a gerar num evento desse mais de R$300 mil de negócio para os nossos clientes. Então ali é uma forma de eu colocar o meu cliente em contato com outros clientes para eles trocarem os seus desafios e as suas coisas. Tem cliente que nos contrata, às vezes nem pelo jurídico. Eles querem ingressar no ecossistema. Eles não sabem como se aproximar, porque empresa de tecnologia, startup, é uma bolha. E todas as pessoas se relacionam dentro desse ecossistema, né? É uma bolha porque a gente chama de ecossistema. Então, todo mundo se relaciona. E, às vezes, tu entrar nesse ecossistema é muito difícil. Então, às vezes, as pessoas querem nos contratar e a gente deixa muito claro, olha, nossa prestação é serviço jurídico. Mas é claro que hoje a gente está inserido num meio muito forte e a gente conecta. Por exemplo, um evento desse, quando vira, não que precisa ser nosso cliente para participar, pelo contrário, a gente abre para todo mundo. Só que tu começa a respirar o nosso ar. Então, os clientes querem, não, eu quero ser cliente de vocês para poder viver o que vocês estão vivendo, me levem para tudo. Vocês vão almoçar na CAT, me leva junto. Então, os clientes, eles conseguem olhar para a gente não só com as entregas jurídicas, eles conseguem ver um valor agregado no nosso serviço muito maior, e isso é muito importante. E a gente tem cliente no estado inteiro e no Brasil inteiro, então às vezes quando os clientes vêm para cá, eles têm espaço gratuito para utilizar, então a gente tem uma sala bem legal com 8 salas de reunião para o pessoal utilizar, então a gente tem auditório para, sei lá, 60 pessoas que quiserem transmitir o evento ao vivo. Produtora de evento, para fazer os eventos para os clientes, a gente disponibiliza isso. Então a gente entende que o nosso core business é sim assessoria jurídica, mas hoje nós criamos também o nosso ecossistema, né, que é o ecossistema SS, que é uma entidade separada e a gente hoje gera valor de outras formas. Então, mesmo quem não tem ticket para pagar talvez os nossos serviços, é difícil que isso aconteça, mas se não chegamos a um acordo nisso, a pessoa ainda pode utilizar o nosso ecossistema. E isso está sendo bem legal, está gerando um valor bem bacana que a gente não imaginava que a gente estivesse criando uma comunidade tão forte e que hoje as pessoas nos procurassem para ser aquela... Por isso que eu acho que eles não enxergam mais a gente como só para resolver problema. Eu acho que eles entenderam que nós somos parceiros de negócio. Que a gente pode gerar resultado positivo. E tem cliente, porque a gente é muito honesto nisso. Tem cliente que eu falo, não me paga. Não me paga porque o teu dinheiro não vai fazer valer a pena o nosso serviço. Porque a startup está tão no começo que a gente orienta ela, a gente dá a mentoria e fala assim, ó, segue nesse caminho. Quando tu fechar esse teu ciclo, tu vem conversar com a gente. Porque, normalmente, a startup, muito lá no início, ela não precisa de um jurídico, ela precisa de orientação, falta educação para os empreendedores, falta mentoria. Então a gente acaba fazendo esse papel, a gente ajuda, a gente fomenta, eles passam por esse período de validação
do negócio deles. Aí quando eles começam, a gente entendeu que não. Eu acho que agora faz sentido ter um advogado, a gente traz. Porque não adianta a gente extorquir esse empreendedor, porque eu vou matar esse empreendedor. Sim, por mais que ele me pague, às vezes, o meu ticket mais baixo, não vai compensar. É muito Não é o momento. Porque assim, ó, tem empresa que nasce com complexidade suficiente para ter que contratar a primeira coisa uma assessoria jurídica, tá? Assim, tem sim empresas que nascem. Porque nós estamos empresas nascendo cada vez mais maduras, né? Aquele negócio do startupeiro de garagem que vai fazer de qualquer jeito, aquilo já meio que tá passando. Agora tem startups já nascem mais maduras, com mais maturidade. Já aprenderam também. Mas tem startup que a gente sente, cara, não é isso que tu precisa agora. Vamos, a gente vai te auxiliando aqui, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de mentoria. E na hora certa tu procura o nosso escritório ou qualquer um para te atender. A gente vai te dizer qual é o momento. E, por favor, pode ir também nos outros escritórios. A gente, inclusive, diz quais são os escritórios que prestariam serviços tão bons quanto nós. A gente indica para que a pessoa possa se sentir livre, para que ela não se sinta meio obrigada com a gente. A gente, de fato, tem que fazer o nosso give back para o ecossistema, né? A gente já se alimentou bastante dele. Quem trabalha com inovação sabe, né? A gente está sempre um passo na frente e muita gente entende que tem valor o que a gente faz, mas não entende como fazer. Eu acho que uma grande dica para todo mundo que faz inovação é você tem que desenvolver o ecossistema, que é o que vocês fazem. Então, ensinar para novos advogados o que vocês têm para fazer é uma forma de desenvolver o ecossistema. Trazer pessoas para dentro do escritório para conhecer os seus clientes e conhecer vocês é uma forma de fomentar o ecossistema. Dar as mentorias da mesma forma e é essencial para o desenvolvimento do nosso mercado. E assim, é um papel que os empreendedores precisam entender que a educação ela é essencial, porque às vezes, né, a empresa não quer fechar com a gente, mas se eu educar ela e ela for para um outro escritório, ou se eu educar um advogado, lá na frente ela vai se chocar com algum cliente meu, seja para fazer um negócio, seja para fazer um M&A, seja para ser cliente. E se eu tenho duas partes maduras e preparadas, as coisas fluem mais fácil. Então, o nosso papel é, quanto mais a gente educar, mesmo que às vezes não entre para o nosso funil, quanto mais a gente educar, mais a gente está criando um ecossistema saudável, forte, e mais a gente está beneficiando os nossos clientes. Porque eu quero que todo mundo tenha uma maturidade para fazer bons negócios. E tanto e isso é bem forte assim, ó. E isso é legal porque dá para levar para startups. Tem muita startup que fica pensando em concorrente, etc. Vou dizer como a gente trata. Primeiro que a gente não trata como concorrentes. A gente às vezes fala a palavra concorrente para explicar melhor para a pessoa que está de repente nos ouvindo, mas a gente não trata, a gente trata como parceiro. Porque olha qual é a nossa visão. Todos os nossos eventos, os nossos concorrentes, esses que fazem o mesmo que a gente faz, são convidados. Então a gente faz, por exemplo, a Alquimia do Café, onde a gente reúne mais de 100 empreendedores que não são nossos clientes, que poderia ser um ambiente para a gente prospectar clientes. A gente convida os nossos concorrentes, inclusive de fora do estado, para vir no evento. O que a gente quer com isso? Primeiro, a gente quer mostrar para o nosso cliente que ele tem sim opções e que tem advogado especialista, porque a maior doutrinação que eu quero que os meus parceiros me ajudem a fazer é que existe advogado especialista em empresa de tecnologia e que isso faz toda a diferença do que contratar simplesmente um advogado tradicional. Porque se eu fizer isso, eu sei exatamente, eu doutrino todo o mercado, eu tenho certeza que vou ter mais cliente, onde eu vou disputar com esses meus parceiros. Melhor do que hoje, que as empresas não sabem que faz diferença contratar um advogado especialista e ficam contratando escritórios que não têm qualquer expertise com tecnologia e que fazem um serviço que juridicamente é muito bom, mas que prejudica a startup. Nós temos muito isso, tá? Uma coisa que faz muita diferença, assim, talvez para quem estiver ouvindo, quando contrata, qual é a diferença de contratar um advogado especialista em empresa de tecnologia e um advogado generalista, né? Tem muito advogado fazendo serviço excelente do ponto de vista jurídico, mas que inviabiliza as startups. Esse eu acho que é o grande pulo do gato. Então, o que eu quero? Eu quero doutrinar o ecossistema e eu só posso fazer isso junto com meus parceiros. Eles também precisam estar comigo nessa. Claro. Para mostrar que existe advogado especialista em empresa de tecnologia e depois nós todos, com certeza, vamos ter mais clientes para prospectar e nós vamos ganhar mais com isso. Então, não faz sentido nenhum não tratar o meu concorrente como parceiro de negócio. Então, são todos meus parceiros. E pegando o gancho do Thiago, isso vale para as startups quando ele fala, porque a gente pega as nossas startups concorrentes do mesmo segmento, a gente coloca elas numa sala e fala assim, ó, vamos fazer um benchmarking, vamos conversar e sai coisas muito legais. Se não sai parcerias, porque já teve muitas parcerias formadas, porque nem todo mundo é concorrente em todas as áreas. Sim. Às vezes tem um ponto convergente ali. Então, às vezes sai uma parceria ou às vezes sai realmente uma troca de experiência. Então, isso é muito importante, não é afastar. Ah, mas como assim tu advoga para o mesmo
uma empresa concorrente, então tu vai pegar as minhas informações e tu vai dar de bandeja para eles? Não. Vamos colocar todo mundo, vamos conversar, vamos amadurecer, vamos ver como a gente pode crescer juntos. Isso é muito legal. E abastecer o ecossistema também. E é muito legal isso que a Rafa está falando, porque assim, ó, tradicionalmente, escritório de advocacia tradicional, eles têm restrições para advogar para concorrentes. Nós lá no escritório, a hora que chega uma empresa que faz alguma coisa, a gente já diz, pô, a gente também advoga para as empresas que fazem isso parecido. E a gente já cita todas as empresas que são nossos clientes. Então é aberto. E isso tem gerado um valor gigante, não de concorrência, mas de gostarem disso. Então isso é muito bom também. Não, até porque muitos empreendedores, não é todo não, mas muitos empreendedores, eles têm medo, às vezes, de compartilhar alguma informação, eles têm medo da concorrência desleal, mas nesse ecossistema, a gente sabe que empreendedores bons, eles ganham, eles dominam. Empreendedor que tá ali querendo usar de má fé para conseguir, tanto às vezes passar a perna no investidor, ou então para conseguir uma informação do concorrente, ele não vai sobreviver. Nesse ecossistema, talvez no mundo tradicional, ele consiga ter uma vida, uma sobrevida maior. Nesse mercado, dificilmente ele vai conseguir. Porque esse mercado vai barrar essas pessoas. O próprio networking que vocês criam já se autoalimenta para expurgar esse tipo de problema. Isso. Hoje o nosso cliente enxerga que como eu advogo para concorrente, eu já entendo a dor dele. E faz todo... E é muito louco, assim, ó, eu sei que a gente está fazendo muito diferente do que todos os escritórios de advocacia. Então, quando eu me comparo com o escritório de advocacia, eu sou o ET. Mas hoje, para o nosso, faz absolutamente todo sentido e a gente não consegue nem compreender como é que alguém enxerga o contrário. Então, hoje, os nossos clientes, eles gostam disso e é bem comum que a gente reúna só. Por exemplo, eu agora estou bolando uma reunião só de software house. A gente advoga por muita software house. Eu acho que metade das software houses são nossos clientes, porque tem uma assessoria jurídica muito específica para fazer nesse nicho de mercado. A gente agora está reunindo todas elas para fazer um evento para discutir as dores de crescimento e de nichos de mercado para essas empresas de software house. Ponto. A gente faz lançamento de infoprodutos também, que é um mercado gigantesco que vocês poderiam, não sei se já estão, olhar, porque todo criador de conteúdo, quando traciona, vira uma empresa gigante. E a gente lançou um dentista, que é o maior vendedor, amigo meu inclusive, Dr. José Ritz, lá de São Paulo. Ele é o maior vendedor de Invisalign da América Latina, daquele aparelho transparente. A gente está fazendo um curso com ele e a gente explicou, você tem que entregar, tem que abrir a caixa preta. Entregar tudo o que você faz, como você faz, para poder fomentar o mercado sendo fomentado. Os clientes vão ouvir mais, vão saber que é viável e vão procurar vocês. Ele fala, não, eu vou abrir mesmo, porque a minha técnica eu vou passar para as pessoas, mas o meu tempero só eu tenho. Então, todo mundo discute, todo mundo cruza informação, o que faz, o que não faz, tem Zoom com 200 pessoas, todo mundo trocando, e é muito importante isso. Bem isso. Vamos pegar aqui um ponto de... Vocês me deram uma aula no nosso último papo dos tipos de serviço que vocês têm. Então, é legal vocês contarem um pouquinho dos tipos de serviço que vocês têm, e depois eu queria conectar com um exemplo de como isso se aplica. Tá. Então, vamos... O nosso escritório, ele é simples do ponto de vista do que a gente oferece, porque a gente oferece aquilo que as startups precisam 99% do tempo até se tornarem já empresas gigantes, assim. Que é o quê? Nós somos em 6 verticais, tá? Uma vertical de contratos, que cuida de toda a parte que precisar de contratos. Contrato de distribuição, parceria, revenda, agência, franquia, finders, influenciadores digitais, time de venda. Tudo isso, tudo que é contratos. Depois nós temos um time de societário, que cuida de toda a parte que envolve o contrato social da empresa, a abertura da empresa, acordos de sócio, stock option. A gente nunca teve tanta demanda de stock options como agora, porque está difícil disputar só com a grana. Então, stock option, transformação em SA. A Rafa tem uma formação de secretariado para SA, então a gente tem uma certificação específica para isso, para ajudar as empresas a cuidar daqueles livros pretos, das convocações, das atas, das averbações da junta comercial. Então, toda essa parte de societário. A parte trabalhista, que a gente chama da parte de pessoas, porque a gente sabe que as relações são muito mais complexas do que somente aquele mundo CLT. Então, a gente tem política de incentivo. Então, olha só, a gente está ajudando as empresas a criar políticas de incentivo comercial,
programas de comissionamento, premiação, benefícios flexíveis, políticas de home office, política de uso de equipamentos, confidencialidade. Então, Busca de certificação. Busca de certificação GPTW, a gente ajuda muitas empresas que querem, não sabem como buscar essa certificação GPTW. Às vezes nem sabem que existe. Exato, nem sabem que existam essas 3 verticais. Depois nós ainda temos a vertical tributária, que a gente sempre diz, a vertical tributária é aquela parte deliciosa dos tributos, né? Mas que faz uma diferença gigante, a maioria das empresas está errada, recolhendo tributo errado, muito, assim, ó, quer ver? E de todas, tá? Desde pequenas, que estão começando, elas estão já recolhendo errado de largada, e aquelas que estão fazendo exportação, né? Quando tem empresas que estão internacionalizando, a gente tem muito forte internacionalização, também estão fazendo errado, de certeza. Depois nós temos uma vertical de LGPD, em que a gente achou que era importante o quê? A gente não faz adequação LGPD no escritório. Como eu disse, a gente faz o básico que as empresas precisam. Mas muitas empresas não têm grana para contratar uma adequação LGPD e precisam começar a trabalhar com LGPD. Então a gente criou uma vertical específica para ajudar essas empresas na introdução delas à preocupação da LGPD. Então a gente também faz isso no escritório. E depois uma vertical de internacional. E como eu disse ali no começo, a gente hoje atua em 22 países, assessorando as nossas empresas em 22 países. O último deles que a gente entrou com uma empresa foi na França, se eu não me engano. Então a gente faz M&A, faz várias, mas principalmente fluxo comercial nessa vertical de internacional, onde a gente, além de profissionais do direito, a gente também tem profissionais de comércio exterior, para ajudar realmente a empresa, não na parte jurídica, mas na operação. Porque essa operação também tem um monte de peculiaridade, né, Rafa? E olha que interessante, né? Tu pediu um exemplo. Tem um cliente nosso, muito pequenininho. Eu acho que agora ele cresceu, mas vocês vão entender porque ele tinha 4 pessoas. Era praticamente os sócios e um desenvolvedor. Trabalha com BI. E a gente fez um trabalho tributário muito forte com ele. E ele começou a economizar 50 mil por mês de imposto, porque ele estava enquadrado errado. Coisa assim, que é uma empresa pequena. Uma empresa pequena. A gente se surpreendeu com o resultado. O custo virou receita, né? Com esse valor que ele estava economizando, agora, em 8 meses, ele já está com 15 pessoas na empresa dele. Ele focou a operação num crescimento super acelerado. E, assim, uma empresa, vamos colocar aí, vamos colocar uma startup em começo de operação, que em tese não gastaria, às vezes, uma energia contratando um advogado. Ele contratou, a gente fez todo um trabalho com ele e reverteu o que, acho que, nossa, não chega nem o que ele paga pra gente, o que a gente economizou. Vocês cobram o valor que se não, pagou. A gente... Do resto da vida. Tanto é que a gente, assim, a gente não garante resultado, nada, mas eu brinco muitas vezes, assim, o cliente chega lá com 10, 15 pessoas, eu digo assim, pode ficar tranquilo que eu vou me pagar nos primeiros 3 meses, não tenha dúvida disso, né? Mas vamos dar outro exemplo, assim, um pinga-fogo de exemplos, né? Internacionalização de empresas. O fluxo financeiro, ele é talvez a maior preocupação que as empresas deveriam ter. Por exemplo, tu vais operar no México. A maioria das empresas não sabe que ao operar no México, se tu mandar o lucro, imagina, tu vais operar no México e tu tens uma operação que vai dar lucro. Para te remeter esse lucro do México para o Brasil é 30% de imposto. Pensa bem, tu vais pagar todos os teus impostos como tu pagaria no Brasil. A tua margem toda vai pro pau ali, né? E a maioria das empresas não sabem fazer isso. Então, como é que faz o fluxo financeiro para evitar esses 30%? Né? Nós temos empresas que, quando chega pra gente, a gente tem certeza que a operação dele está deficitária e ele não percebe, porque ele está recolhendo imposto errado. E a gente faz o cálculo junto com o contador, aí ele percebe que a operação dele está deficitária. Stock option, a gente nunca... Assim, muita empresa está prometendo stock option. Eu arrisco dizer que 70% das empresas que já prometeu stock option, que já deu stock options, entre aspas, não tem formalizado esse papel. Eu posso dizer isso. Porque, assim, tem um monte... A maioria das empresas que está nos procurando, e é uma procura insana, que a gente teve que contratar mais advogados para fazer stock option, a maioria delas não está formalizada em papel. E é única... E todo mundo, quando vai fazer stock option, está preocupado com milhões de questões jurídicas. E até hoje, o único problema jurídico que a gente teve no escritório foi stock option não formalizado. A gente nunca teve problema jurídico. Tem vários amigos com esse... E falta de alinhamento, né? E, às vezes, até tá formalizado, mas não tem o alinhamento. Ou é um contrato que não corresponde... Modelo da internet. Modelo da internet. É um contrato que não corresponde às boas práticas do mercado. Sim. Porque tem que se pautar pelo que o mercado tá fazendo. Então, mas... Por que a gente não tem hoje uma legislação sobre stock options? Agora vai ser aprovado, né? Tá para ser aprovado, estão discutindo um projeto sobre o marco legal das stock options. Mas hoje é as boas práticas. Claro que a gente tem ali a jurisprudência traz alguns pontos relevantes, mas os advogados, às vezes, eles focam muito no contrato e eles não focam no que deveria ser importante, que é qual que é o objetivo
de um stock options? É eu reter aquele talento. É eu fazer aquela pessoa se sentir parte. E os como que eu advogados vou estão fazer focados isso? na parte jurídica, não na retenção do talento. Aí Perfeito. que tá a diferença, né? Isso. Agora, um exemplo também grande, Rafa, é a parte trabalhista, né? A parte trabalhista, assim, ó, as empresas tratam as nomenclaturas como de qualquer jeito. E quando conversa com o advogado simplesmente trabalha aquela nomenclatura e constrói o elemento jurídico. Vou dar um exemplo. Premiação e comissão. Para startup, quando eu vou conversar, eles tratam premiação, comissão, bônus como se fosse tudo a mesma coisa. Mas do ponto de vista jurídico, uma premiação, ela custa no mínimo 50% menos do que uma comissão. Isso que eu quero dizer. Se tu tá pagando 100 de comissão, tu tá pagando mais 50 de imposto. Pelo menos, tá? Entendi. Mais 50 de encargos e etc, reflexos. Se tu pagasse essa mesma verba como premiação, o custo seria zero. As empresas não sabem trabalhar esses elementos. Claro que tem peculiaridades de como trabalhar, são coisas distintas, mas muitas comissões poderiam ser premiação. E as empresas não trabalham isso. E olha só a economia, eu estou falando que é uma economia de 50%. Por exemplo, agora nós temos o home office. Quantas empresas estão fazendo home office e não pagam auxílio home office? Ah, Thiago, mas por que pagar um auxílio home office? Ao invés de tu dar o aumento para a pessoa, tu pagar um auxílio home office, o auxílio home office não incide encargos e reflexos para a empresa. E não paga imposto de renda ao funcionário. Ou seja, se o funcionário lá está pagando 27 mil de imposto de renda, sobre a verba indenizatória de home office, ele não vai pagar. Ganha. Então imagina que eu pago lá R$300 de auxílio home office, que é coerente, né? Para pagar a luz do funcionário, a internet do funcionário, a cadeira do funcionário, enfim, para pagar a estrutura. R$300 por mês aí, vamos pensar um valor razoável. Se eu pagasse isso como salário, eu teria mais o dobro de encargo. Sim. Se eu pagasse como comissão, eu teria mais 50%. Se eu pagasse como premiação, teria... Agora, se eu pago como essa verba indenizatória, ela custa zero para mim e zero para o funcionário, inclusive de imposto de renda. Sim. Então, olha como faz diferença uma construção de remuneração, onde tu pensa a premiação, onde tu pensa as indenizações de home office. É a construção do negócio. Não tem, Cara, tá e totalmente ligado. ali a gente já se paga. A gente sai com os honorários pagos ali. E é legal porque agora a gente, como que nem o Thiago falou, né? A gente tem clientes de vários portes. E a gente está começando... Quando a gente olha para clientes de portes maiores, a gente acha, não, essa empresa tá super organizada, a governança dela é maravilhosa. E é normal que empresas de um porte maior, que acabaram de passar por rodadas mais significativas, elas não estejam organizadas. Por quê? Porque elas cresceram como uma startup. E para tu crescer como uma startup, tu não vai estar com a casa organizada, né? Regra geral. Faz, depois vê como... Porque tu tá focando no crescimento. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a empresa virou uma SA. Ah, mas tem livros societários? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou mudar a minha cabeça? Que antes eu era uma limitada com menos governança e agora eu tô virando uma SA e eu preciso aumentar a minha governança, aumentar a minha complexidade. Hoje a gente está fazendo um trabalho para essas empresas que algumas chegaram para a gente, que já estavam 2 anos ali operando como SA, que elas não tinham uma governança básica. Porque ninguém chegou para elas e olhou, não, olha só, vamos dar uma melhorada aqui, vamos dar um toquezinho a mais de governança para vocês. A gente está entrando com um trabalho muito legal dentro dessas empresas. E os empreendedores estão sentindo a diferença. Então, a gente olha para os livros societários, que às vezes eles, não, o meu contador está fazendo, mas às vezes o contador nem sabe como fazer. A maioria das empresas não está em dia com os seus livros contábeis. A maioria. Então, a gente está olhando, e não só para os livros societários, porque quando a gente fala de governança, é uma complexidade muito maior do que livro societário. A gente está olhando para compliance, a gente está olhando para políticas, né, às vezes, de ética da empresa. Então, a gente está entrando com um olhar de governança, principalmente para essas empresas que já estão um pouquinho mais maduras, a gente está ajudando eles a subir um degrau. Porque não adianta subir 10 degraus, porque a gente vai enforcar o empreendedor. Então, a gente está ensinando eles a como a Passo a cada passo. vez ser um pouquinho mais organizado. E isso muda, né, Rafa, toda a parte de valuation, inclusive, da empresa. E aqui explicando assim, ó, nós temos empresas que elas estão de um jeito, empresa até grande, com mais de 100 funcionários, que elas criaram uma metodologia de crescimento que aquilo não tem como vender essa empresa. Eu vou explorar, por exemplo, teve uma empresa que um advogado disse para eles que era muito arriscado PJizar. O advogado estava certo. Aí eles eles criaram 2 empresas. Uma onde todos os funcionários são sócios e a outra empresa que é a empresa de verdade. Que valor tem essa empresa quando alguém for adquirir? É impossível adquirir essa empresa. É impossível. Essa empresa é impossível adquirir. E outra coisa, eles fizeram isso, mas tem sócio que está lá que é tratado como sócio de verdade. E sócio que está lá que não é bem tratado como sócio de verdade.
É um negócio meio louco, assim. Então, e poderia ser feito com a mesma segurança jurídica, só que em outro formato. Só que essa empresa não tem como vender. É impossível vender essa empresa. É impossível. Não vai. Começou errado, E é legal pra gente isso, porque assim, ó, a gente também advoga para fundos de investimento. A gente também advoga para empresas que estão adquirindo outras startups. A gente tá dos dois lados. Então a gente sabe que aquilo não tem valor nenhum. Então, assim, ó, como organizar isso para ficar. Assim como tem empresas, por exemplo, que tem muito risco financeiro. A gente tem uma empresa que é uma startup que trabalha com uma parte que é uma parte da operação dela bancarizada, mas a menor parte da operação, né? A gente, por exemplo, criou uma filial para ela que está em outro estado, porque é um estado que é mais amigável para essas questões financeiras, e toda a parte que é do banco circula nesse CNPJ filial. Legal. E toda a parte da empresa circula na empresa mãe. Isso traz um compliance que quando o fundo veio para avaliar, eles falaram, caramba, que organização que vocês têm. A gente tá pensando em aplicar isso para outra. Aquilo ali brilha os olhos. Então a gente aumentou o valuation. Então tem empresa que vem de um jeito que não é nenhum ativo. Sim. Então a gente, assim, ó, a gente vai trabalhar também essa regularização. Só que é uma regularização que dói, é uma regularização que custa caro, mexe o status quo, gera turnover. Claro, a gente muda o status, né? E eu tava semana passada num cliente e a gente foi fazer uma reunião. Eu fui lá olhar todos os livros societários, aquela coisa toda, para entender como que eles estavam nesse sentido. E a nossa reunião foi muito legal, para tu ver a maturidade dos empreendedores, né? É um trabalho que a gente vem fazendo com eles já tem uns 2 anos. E eles chegaram numa maturidade que eles falaram, esse ano, 2023, é o ano só para trabalhar a governança. E eles entenderam que a gente não vai fazer a governança em 1, 2 meses, em 3 meses. Eles estão com um time disponível para o ano de 2023 a gente arrumar toda a casa, porque 2024 eles vão passar por uma auditoria porque eles querem vender. Sim. Então, eles entenderam que a complexidade é muito maior, a gente está organizando... Cara, nosso time está fazendo um trabalho impecável com eles, e é uma visão 360, não é só o meu time societário que está lá dentro, é o meu time trabalhista que está olhando, porque governança, que nem eu falei, é muito maior do que eu organizar os livros societários. Eu tenho uma visão trabalhista, eu tenho uma visão de contratos, eu tenho uma visão do próprio societário, eu tenho uma visão tributária. Então, todo o nosso time agora vai começar a, literalmente, trabalhar em cima dessa governança em 2024, a gente quer vender. A minha próxima estava alinhada com isso, né? Vamos lá, a Monk contratou o Silva Schultz e a gente sentou e fez a primeira reunião. De forma breve, porque a gente está com o tempo já um pouco apertado e isso mexe na nossa audiência, acreditem. Cheguei lá no primeiro dia, como é o processo? É um diagnóstico? A gente faz uma apresentação comercial bem clara, dizendo o que a gente faz e, melhor ainda, também a gente fala o que não faz. Então a gente deixa bem claro que a gente não faz processo administrativo, que a gente não faz mercado regulado. A gente fala o que faz. Alinhou isso, estamos contratados, alinhamos comercialmente, fechamos o contrato. A primeira reunião é um onboarding, onde ele vai ser apresentado para todo o time o que cada um faz e quem ele deve falar, quem é o interlocutor dele. Porque diferente dos outros escritórios, a gente não conecta uma pessoa só. A gente conecta todo o nosso time direto. A gente pluga. Por exemplo, a gente pluga o nosso tributarista no time financeiro. A gente pluga o nosso time trabalhista no RH e no departamento pessoal. O nosso time societário nos sócios. A gente pluga todo o nosso escritório de uma semana para outra, está plugado na empresa, tá? Para cuidar desse fluxo. E depois, os nossos times fazem um diagnóstico da empresa, elencam as prioridades. Então, normalmente o cliente vem quente, ou seja, ele vem com várias demandas, e aí a gente atende essas demandas iniciais em cada uma das nossas verticais ao mesmo tempo, e depois a gente passa a orientar outros métodos. Normalmente, quando o cliente vem, ele vem quente. É difícil o cliente vir assim, olha, não estou precisando, mas eu vou contratar vocês. Normalmente o cliente vem quente, com uma demanda quente, a gente mostra para ele que tem outras coisas. Apaga o incêndio. Então, basicamente isso. Comercial, explica o que faz e o que não faz, fechamento de contrato, reunião de onboarding, depois reuniões onde as verticais vão apagando os incêndios e depois resolvendo outras coisas. É esse o fluxo. Sim. Eu estou muito feliz, assim, porque eu gosto muito de conduzir conversas. E quando eu ouço mais do que eu falo, é porque tem um entrosamento grande e falar sobre o que vocês fazem é muito legal de ouvir e de provocar, e ver vocês falando é muito inspirador. Indo aqui um pouco para o final, a gente sempre faz no final uma provocação para cada um. Eu faço um pouco diferente do que o Edu, mas o formato é parecido. Eu queria 2 dicas de cada um de vocês. Uma para a vida profissional, e vocês deram milhares já, mas qual é a dica de ouro do Thiago, qual é a dica de ouro da Rafaela? E uma pessoal, porque nós somos seres humanos e a gente tem as 2 vidas, podem ou não se misturar,
mas uma complementa a outra. Então, eu gosto quando a pessoa fica pensando assim, que nem o Thiago está agora, é reflexivo. Não, mas para mim, eu acho que todo mundo saberia a minha resposta, porque é um dos valores que está estampado, inclusive, no nosso escritório. Ser feliz na jornada. A felicidade não é um objetivo. Não adianta. Mais vale ser feliz na jornada e ser triste no final do que passar o tempo todo triste para ser feliz só no final. Vai por mim. Então, a felicidade está na jornada, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional. Essa é a minha dica pessoal, então. Seja feliz na jornada. E a minha dica para as empresas, eu acho que vem muito com essa palavra que a Rafa falou. Governança não é coisa de empresa grande. Quando tu tá lá na mesa de bar e teve uma ideia com o teu futuro sócio de uma startup, a governança nasce no dia seguinte. Tem níveis de governança e maturidade, mas governança é coisa de startup. Então, a minha dica pessoal, pegando também um gancho do escritório, que é um dos nossos valores, é o coragem. Tem que ter coragem, tem que... não é uma jornada fácil, não é uma jornada glamurosa, como alguns vendem, é uma jornada desgastante, mas como, né, eu sempre falo, se tem muita gente fazendo é porque deve valer a pena, e super vale a pena, mas tem que ter coragem, tem que ter resiliência. E a minha dica profissional, e daí é um pouquinho também do que eu já vivi, que é buscar a interdisciplinariedade, né? Não adianta, porque o meu segmento é X e eu vou mergulhar nesse segmento X. Tem que abrir a cabeça, tem que buscar novos conhecimentos, tem que entender o que o mercado está se posicionando, tem que saber de hard skills, soft skills. Então, a interdisciplinariedade hoje é o que o mercado está buscando, tanto para profissionais que vão ser contratados, até para os empreendedores, porque a gente só vai conseguir contratar pessoas melhores que a gente, acho que esse é o desafio, quando a gente entende um pouquinho daquilo. A gente não precisa dominar muito o assunto, mas a gente tem que saber um pouquinho do que se trata. Então, assim, sair da zona de conforto e buscar outras temáticas, acho que é a dica, né? É a minha palavra, eu adoro interdisciplinariedade. Legal. Achei que você ia falar surf soul, alguma coisa ligada. Também. Uma vibe mais leve. A gente até fala que lá no escritório a gente não trabalha, a gente tem um lifestyle, né? A gente Leve. trabalha para então. sustentar o nosso lifestyle. A isso. Rafa ainda surfa de manhã cedo, pô. Tá perfeito. Bom, gente, muito obrigado. Eu podia ficar muito mais tempo conversando com vocês. Nosso papo não termina aqui. A gente tem muito trabalho para fazer junto, muito desafio para trabalhar junto, tenho certeza, tanto para o ecossistema quanto para nossas empresas. Que bom que vocês estiveram aqui. Certamente o público vai ficar feliz de ver, vai ter um engajamento grande e não tem por que não assistir até o final, que é o que a gente busca sempre, a mensagem completa. Muito obrigado. Alguma consideração final, fiquem à vontade. Gente, foi um prazer estar com vocês e assim, ó, a gente está super de portas abertas para ajudar, assim, ó, para compartilhar conhecimento. A ideia não é prospecção, a ideia é compartilhar conhecimento. O resto tudo é consequência disso. Sim. É uma troca, e quem quiser um espaço para trabalhar, para entrar nesse ecossistema, para entender um pouquinho mais, as portas lá do escritório estão sempre abertas. Nosso time é espalhado aí pelo Brasil, então nos procurem, porque tem advogado no México, tem advogado em Maceió, tem advogado em São Paulo, Minas Gerais. Então De um jeito ou de outro a gente vai chegar até todo mundo. Tá. Então é isso. Não deixem de crescer sem ter alguém assessorando vocês nas especialidades de cada um. Até o próximo De Galho em Galho, o podcast da Monk. A gente se vê em breve.